Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos a este canal. Eu sou a Isabela, católica, consagrada, casada, mãe de 3 bebês, proprietária da Charmin, que é uma loja infantil online. Nesse canal a gente fala sobre assuntos de empreendedorismo, de maternidade, tá bom? E eu vim esclarecer um pouquinho pra vocês, principalmente quem já tá aqui há mais tempo, né? O meu sumiço, gente. O vídeo vai ser curtinho, porque eu também não posso falar muito, né? Que logo eu fico rouca, sabe? Gente, eu fui submetida a uma cirurgia de tireoidectomia parcial, tá? Foi retirado a metade da minha tireoide, tá? Todo esse lado esquerdo aqui foi retirado, porque estava sendo completamente ocupado por um nódulo, tá? Então, foi necessário fazer, né, essa retirada de parte da tireoide, tá? Para que fosse eliminado o nódulo, tá? Mas assim, resumindo a história para vocês, né? Quando o meu bebê mais velho tinha 4 meses, né? Hoje ele tem 4 anos. Quando ele tinha 4 meses, eu descobri que tinha, né, uma alteração aqui nessa região do pescoço. Inicialmente o médico examinou e achou que poderia ser só uma veia inflamada, algo, né, que tivesse mais inflamado. Aí ele passou anti-inflamatório. Eu tomei, mas mesmo fazendo o tratamento completo, não reduziu o tamanho do, digamos que do inchaço. E aí eu retornei para esse mesmo médico e ele solicitou uma ultrassom de pescoço. Eu fui para outra cidade, porque aqui na minha cidade não faz. E lá, né, já o início... Mas, gente, nem passava pela minha cabeça que poderia ser um nódulo, juro pra vocês. Eu achava que realmente era alguma coisa que tava inflamada, inchada e tal. E aí a gente foi pra outra cidade fazer esse exame. E lá mesmo na maca, né, onde eu tava deitado, meu marido entrou na sala com meu bebezinho e a minha mãe ficou no carro me esperando. Ficou lá na sala de espera, na verdade. E aí, quando o médico colocou aqui aquele negocinho de fazer a ultrassom, né, ele já falou, olha, que é um nódulo. E a gente já foi ficando meio que assim, assustado, né, que é um nódulo. Pelo que eu tô vendo, ele tem aparências de ser um nódulo benigno, né, mas a gente só pode confirmar isso com a realização de uma punção para fazer a biópsia, né. E aí, quando você escuta aquele nome biópsia, você já fica com aquela tensão, né? Nódulo, biópsia e tal. E meu marido já ficou assim, assustado, né? A gente tinha um bebezinho pequeno, né? De 4 meses, e independente de quem tivesse ele, ou outros, ou nenhum, enfim, né? Mas são termos que acabam assustando muito a gente. E aí, lá mesmo na clínica, no mesmo dia, eu já fiz, né? Esse procedimento de fazer a punção e colher o material para fazer o exame, né, para fazer a biópsia. Mas ele me tranquilizou bastante, assim, ele falou que pela experiência que ele tinha, né, o médico, tinha muita chance, mais bem, quase 100% de ser um nódulo benigno. Ele não tinha uma aparência de malignidade ou algo assim. E aquilo me deixou muito tranquila, né? E o resultado chegaria com 20 dias na frente, né? E esse foi um período, assim, de muita paz e serenidade pra mim, né? Eu lembro que quando a gente chegou em casa, eu e meu marido, a gente tem um altar aqui, com algumas imagens, crucifixo, a Bíblia e tal, e a gente se ajoelhou e rezou, pedindo que esse fosse um momento de paz e serenidade, né? Nada de aflição, de desespero, que fosse um momento de fé, né? E assim foi, né? Eu estava muito em paz, gente. Eu nem sei explicar pra vocês, assim, o tanto da paz que eu sentia, sabe? Da confiança de que, independente do resultado que desse, né? Deus estava comigo e ia dar tudo certo, né? Tudo certo do jeito de Deus. Porque às vezes o jeito certo não é o jeito certo que a gente pensa. É o jeito que Deus quer, né? Que é o melhor jeito. Então, aguardei o resultado. E aí, depois de 20 dias ficou pronto, né? E só veio confirmar aquilo que o médico já tinha me falado, de que se tratava de um nódulo benigno. E quando eu descobri, ele já estava com mais de 4 centímetros, então já era consideravelmente muito grande.
E aí eu procurei um endocrinologista, né? Já que era na região da tireoide. Um médico aqui que atende aqui na minha cidade. E inicialmente ele me orientou, né, que não seria necessário eu retirar, apenas ficar acompanhando, porque todos os meus exames, né, que ele passou na primeira consulta tinham dado absolutamente tudo normal. Eu só tinha tido uma pequena deficiência de vitamina D, mas que conseguia ser corrigida com a medicação, né? E aí ele disse que eu não me preocupasse, ficasse apenas acompanhando. Nas consultas posteriores, né, ele percebeu que teve um aumento no tamanho desse nódulo. Então, num curto espaço de tempo, ele cresceu mais de 2 centímetros, né? Então, isso começou a preocupar ele. E aí, ele falou que já era interessante tirar, já seria necessário tirar, porque como é nessa região, né, poderia vir a me dar dificuldade de engolir, de respirar e tal, né? Então, ele disse que eu precisava tirar, mas como não era uma coisa urgente, tão urgente, né? Eu poderia esperar ali um espaço de tempo, eu poderia esperar pelo SUS, né? Não era algo urgente que eu precisaria fazer, tipo, arrumar o dinheiro urgente e fazer particular, né? E aí eu coloquei meu nome, né, lá na fila de espera para fazer essa cirurgia. E beleza, né? Aí fiquei acompanhando, sempre os exames davam normais, a única alteração era só com relação ao tamanho, porque ele estava crescendo. Aí, gente, o que foi que aconteceu? Engravidei da Esther. Na verdade, eu engravidei do Camilo antes, mas até então não tinha crescido. E aí engravidei da Esther, né? Já estando na fila de espera para fazer a cirurgia. E como vocês, né, sabem, gestantes não podem passar por procedimento cirúrgico, né? A não ser que seja uma coisa de urgência, emergência e tal. E aí tive que esperar nascer a bebê, passar por todo o período, né, de resguardo, de amamentação e tal. E só então a gente foi de novo atrás de fazer essa cirurgia, né? Mas como vocês também sabem, tudo demora, né? Pelo SUS demora. E por o meu caso não ser um caso de urgência, né? Aí é que tem essa demora, ela aumenta mais ainda. Mas, né? Na semana passada, né? Eu nem esperava, gente. Eu nem esperava, né? Que seria agora. Porque eles avisaram que eles contactaram comigo, o pessoal lá do hospital onde faz a cirurgia, que é em outra cidade, que eu seria internada no domingo. Eles me mandaram a mensagem na sexta-feira, né, dizendo que eu já seria internada domingo, 2 dias na frente, para na segunda já fazer a cirurgia. Então foi muito rápido, foi muita correria. Tanto que eu nem consegui deixar, assim, pelo menos uns 2 a 3 vídeos gravados para me soltar para vocês, né, porque eu queria ter feito isso porque eu sabia que a minha voz ia ficar assim, sabe? Porque, inclusive, tem gente que fica até um tempinho sem voz nenhuma. A minha tá até boa com relação a outras, né? Mas, assim, fiz a cirurgia, né? Deixei o máximo de coisa que eu podia organizada aqui na loja. Gente, recebi um pedido enorme, enorme. E não tive como fazer o lançamento do jeito que eu queria, mas sem problemas, né? O mais importante é a saúde. E aí eu fiz pelo SUS, tá? Ainda tá com os pontos, ó. E aí foi bem, né, tranquilo. Foi anestesia geral, né? Eu não sei absolutamente nada que aconteceu lá, mas foi bem tranquilo, né? Quem me acompanhou lá no hospital onde eu tava foi uma amiga minha. E ela cuidou muito bem de mim, né? Porque a minha mãe não podia ir, o meu marido também não podia ir. E a minha irmã, gente, também tá se recuperando de uma cirurgia que ela fez na vesícula há 20 dias. Então, assim, a minha mãe tá cuidando de nós duas, né? E tem os meninos e tal, né? Todos. A minha irmã também tem filho pequeno, então assim, tá meio que uma correria, mas uma correria tranquila, né? Digamos. Tá dando, né? Tá fluindo, tá dando tudo certo, porque Deus é bom, Deus é providente, né? Então, estou me recuperando, ainda não posso falar, né? A minha voz ainda não tá 100% bem recuperada, mas, né, vai acontecendo aos pouquinhos, porque teve a questão, né? Tanto a minha cirurgia em si, ela mexe um pouquinho na região aí não sei falar pra vocês o termo, né? Mas o médico me explicou direitinho. Que mexe aí um pouquinho na região de onde é produzida a fala. E além disso também teve a questão, né?
do tubo, né? Porque eu fui entubada, né? É o procedimento necessário na hora da cirurgia, entubada e extubada, então acaba também, talvez, mexendo um pouquinho, né, dessa região onde é produzida a voz. Mas, gente, tá tudo ótimo, né? Mesmo assim, eu ainda consegui vender, né? Pra vocês verem como Deus é fiel, com a ajuda do meu pai, do meu marido, da minha mãe. A gente tá conseguindo vender, né? Não foi o faturamento normal, porque, né, nem conseguindo falar direito nos stories eu tô. Mas, assim, gente, Deus é muito maravilhoso, porque foi até melhor do que o que eu imaginava, né? Tô voltando aos pouquinhos, mas, né, sempre ali com cuidado, né? Porque eu ainda nem tirei os pontos ainda, tá? Mas eu quero, assim, né, agradecer a todas vocês que foram lá no meu direct, né? No direct da loja, vocês aqui do YouTube que me seguem lá, me desejando uma boa recuperação, que Deus abençoe essa cirurgia, gente. Eu fico muito grata, muito feliz com a mensagem de todos vocês e com o carinho de todas vocês, tá bom? Mas é isso, aos pouquinhos eu vou voltando, né? Conforme a minha fala também for melhorando, eu vou gravando mais conteúdo pra vocês. Tem vários fornecedores pra me indicar aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso, se inscrevam no canal, deixem o like e até o próximo vídeo. Tchau!